Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo de Matemática para Concurso com o professor Luiz Miranda. No dia de hoje falaremos sobre a equação de segundo grau e o método de completar os quadrados sem frações. Professor Luiz Miranda, o que seria o método de completar os quadrados sem frações? Amigos e amigas, vocês devem conhecer o método de resolução de equações de segundo grau de completar os quadrados, né? Este método é muito parecido, só que a vantagem deste método é que você não tem risco de aparecerem frações no meio dos seus cálculos que vão complicar muito a vida dos alunos, principalmente aqueles que estão resolvendo uma questão de concurso, que precisa de rapidez, né? E quando aparecem frações, a chance de haver erros aí na resolução são grandes, você acaba se confundindo. Beleza? Vamos primeiro, amigos e amigas, mostrar o método de completar o quadrado convencional. Aí vocês vão ver o que acontece nessa situação. Aí depois apresentaremos o método que nós propomos, que é um método de completar o quadrado sem frações. Este método de completar o quadrado sem frações, amigos e amigas, ele existe desde o século XIX, mas surpreendentemente ficou de lado por um tempo, até que foi trazido recentemente aí por um canal do YouTube muito famoso, que nós vamos mostrar para vocês. Então vejamos aí, primeiro, o método de completar os quadrados convencional. O método convencional de completar os quadrados prevê os seguintes passos. Então eu vou resumir o passo a passo do método de completar os quadrados, vocês devem conhecer já, mas não custa fazer uma revisão. Em primeiro lugar, nós temos que ajustar a equação para o formato x² mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Nada mais é que deixar o coeficiente do x² igual a 1. Né? Você pega, tem que deixar esse coeficiente igual a 1. Depois você coloca o termo numérico no lado direito da equação. A seguir, você vai ter que identificar o coeficiente do termo x, o termo de primeiro grau, dividir ele por 2 e elevar ao quadrado. Somar o valor calculado no passo anterior, aqui no passo 3, nos dois lados da equação. Aí você pode formar o binômio do lado esquerdo da equação e, por fim, extrair a raiz quadrada em ambos os lados da equação e calcular o x. Tá, professor, não entendi muito bem, não consigo visualizar quando você coloca por escrito, assim como uma lista. Dá para fazer um exemplo? Claro que dá. Vamos fazer um exemplo que mostra a situação com o método convencional. E depois nós vamos repetir usando o método sem frações. Então vamos pegar uma equação assim, foi escolhida de forma proposital, que ela é a 4x² mais 3x menos 7 igual a zero, e vamos usar o método convencional. Então nós temos que ajustar a equação para esse formato aqui, deixar o coeficiente do x² igual a 1. O que nós temos que fazer para isso? Dividir ambos os lados da equação por 4. Aí nós temos um probleminha, amigos e amigas. Qual é o probleminha? O probleminha é que esses camaradas aqui, o 3 e o 7, não são divisíveis por 4. Aí nós vamos aparecer com duas frações. Nós vamos ficar com x² mais 3x, 3 quartos de x menos 7 quartos igual a zero. Aí começa a dar problema. Vocês verão a complexidade. O passo 2 diz, vamos colocar o termo numérico no lado direito da equação. Qual que é o termo numérico? É esse aqui, 7 menos 7 quartos. Então, aqui é a equação base. Colocando o termo numérico do lado, nós vamos ficar com x² mais 3 quartos de x igual a 7 quartos. Continua as nossas frações aqui. Terceiro passo, você tem que identificar o coeficiente do termo x, dividir por 2 e elevar ao quadrado. Qual é o coeficiente do termo x? 3 quartos. Vamos dividir por 2, que equivale a multiplicar por meio e elevar ao quadrado. Então isso vai dar 3 oitavos elevado ao quadrado, vai dar 9 sobre 64. Mais uma fração, amigos e amigas. Quarto passo, somar o valor calculado no passo anterior nos dois lados da equação. Então nós temos que somar esse 9/64 nessa equação aqui. Vai ficar como? Somando em ambos os lados, esse valor 9/64 vai ficar x² mais 3 quartos de x mais 9/64 igual a 7 quartos mais 9/64. Isso vai dar, desenvolvendo esse lado aqui, né? Aqui 64 dividido por 4 dá 16 vezes 7. 7 vezes 16 mais 9 sobre 64. 112 mais 9 sobre 64. 121 sobre 64.
deixando todo mundo bonitinho aqui. Então a equação fica x ao quadrado mais 3 quartos de x mais 9 sobre 64 igual a 121 sobre 64. E ficamos com 3 frações, amigos e amigas. Vejam só. Agora temos que formar o binômio do lado esquerdo da equação. O que seria formar o binômio, professor? Simples, aqui você tem, esse camarada aqui, você transforma num binômio, né? Como que vai ficar um binômio? X mais 3 sobre 8 ao quadrado. Você extrai a raiz quadrada desse camarada aqui, extrai a raiz quadrada desse camarada aqui e coloca elevado ao quadrado. X mais 3 sobre 8 ao quadrado, se você desenvolver, vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 3 oitavos, vai dar 3 quartos de x, mais esse camarada ao quadrado, 9,64. Então, desenvolvendo essa parte de baixo aqui, vai dar exatamente o que está aqui em cima. Então, essa equação é igualzinha a essa equação aqui. Por fim, podemos extrair a raiz quadrada em ambos os lados da equação e calcular o x. Aqui nós temos a equação. A raiz quadrada desse camarada vai dar isso aqui. A raiz quadrada desse camarada vai ser o quê? Vai ser mais ou menos 11 sobre 8. Lembre-se que quando você extrai a raiz quadrada de um número, ele tem duas possibilidades, uma resposta positiva e uma resposta negativa. Então, mais ou menos, não esqueçam disso. X mais 3 oitavos é igual a 11 oitavos, mais ou menos 11 oitavos. Né? Vamos desenvolver isso aqui melhor, colocando 3 oitavos do outro lado. Então, x vai ser mais ou menos 11 oitavos menos 3 oitavos. Isso nos dá duas possibilidades. A raiz, esse lado, considerando a fração positiva, vai ser 11 oitavos menos 3 oitavos. 11 menos 3 sobre 8, 8 sobre 8, portanto, a primeira possibilidade é x1 igual a 1. A segunda possibilidade da fração negativa é menos 11 sobre 8, menos 3 sobre 8, menos 11 menos 3 sobre 8, menos 14 sobre 8, x2 é igual a menos 7 meios. Então, esse foi a solução utilizando o método dos quadrados de completar os quadrados convencional, amigos e amigas. Vamos agora para o método de completar os quadrados sem frações. Vamos trabalhar sem frações. Só no finalzinho, quando estiver calculando a segunda raiz, que nós vamos ter uma fração. Isso não tem como fugir. Bom, o método de completar os quadrados sem frações, ele consta do livro Elements of Algebra, A Course for Grammar Schools and Beginners in Public and Private Schools, do autor William James Milne. Foi publicado pela primeira vez no século XIX. E ele foi trazido à tona, de volta, pelo grande canal do YouTube The Math Sorcerer. Excelente canal. Para quem compreende bem o idioma inglês, sugerimos assistir ao vídeo, a respeito desse método no seguinte endereço. Esse vídeo aqui, ele vai fazer 2 exemplos com o método de completar os quadrados sem frações. Vamos então explicar o método de William Milne. Veja, os passos são os seguintes. Primeiro, colocar o termo numérico no lado direito da equação. Segundo, identificar a coeficiente do termo x ao quadrado multiplicado por 4. Depois, multiplicar os dois lados da equação pelo valor calculado no passo anterior. Identificar a coeficiente do termo x da equação inicial e elevá-lo ao quadrado. Tomar o valor calculado no passo anterior e somá-lo a ambos os lados da equação atual. Formar o binômio no lado esquerdo. E, por fim, extrair a raiz quadrada em ambos os lados da equação e calcular x. Vocês devem estar reclamando que não conseguem visualizar bem o método, assim, de forma escrita. E vocês querem ver um exemplo. Evidentemente, vocês têm toda a razão. Vamos, então, ao mesmo exemplo, 4x ao quadrado mais 3x menos 7 é igual a 0, pelo método de William Milne. Então, vamos lá. Colocar o termo numérico do lado direito da equação vai ser o quê? Vai ser isso que se transforma nisso. 4x ao quadrado mais 3x igual a 7. Primeiro passo resolvido. Segundo passo, identificar a coeficiente do termo x ao quadrado multiplicado por 4. Qual é o coeficiente? Esse aqui, 4. 4 vezes 4 dá 16. Beleza? Multiplicar os dois lados da equação pelo valor calculado no passo anterior. Então, nós vamos ter que pegar esse camarada aqui e multiplicar por 16 em ambos os lados. Vai ficar 16 que multiplica essa parte aqui, vai ser igual a 7 vezes 16. 16 vezes 4 dá 64, 16 vezes 3 dá 48. Então, 64x ao quadrado mais 48x igual a 112. Beleza.
Agora vamos identificar o coeficiente do termo x da equação inicial elevado ao quadrado. A equação inicial é essa aqui. O termo x é o 3. 3 ao quadrado dá 9. Beleza. Tomar o valor calculado do passo anterior e somá-los ambos os lados da equação atual. Essa é a equação atual. Vamos somar 9 nos dois lados da equação. 64x mais 48, 104x ao quadrado mais 48x mais 9 é igual a 112 mais 9. Isso vai dar 64x ao quadrado mais 48x mais 9 igual a 121. Podemos agora fazer o binômio. Vamos formar o binômio do lado esquerdo da equação. Como é que a gente forma o binômio? Nós vamos pegar esse camarada aqui e fazer a raiz quadrada e esse camarada aqui e fazer a raiz quadrada. Então vai ficar com 8x mais 3 ao quadrado é igual a 121. Se desenvolver 8x mais 3 ao quadrado, vai dar exatamente o que está aqui em cima. Beleza? Joia! Então nós chegamos no ponto que queríamos, extrair a raiz quadrada de ambos os lados da equação e calcular x. Então essa é a equação. Raiz quadrada desse camarada vai dar 8x mais 3. Isso aqui vai ser raiz de 121. Nós sabemos que isso vai dar mais um menos 11. Legal, né? 8x é igual a mais ou menos 11 menos 3. X é igual a mais ou menos 11 menos 3 sobre 8. Legal. Portanto, x1, vamos pegar a raiz, o 11 positivo aqui, né? 11 menos 3 sobre 8. 8 sobre 8, x1 igual a 1. Legal. x2 menos 11 menos 3 sobre 8 vai dar menos 14 sobre 8. x2 é igual a menos 7/2. Exatamente o que nós tínhamos na solução pelo método convencional, amigos e amigas. Vejam que este método poupou o nosso sofrimento, não tivemos que trabalhar com nenhuma fração no meio da resolução. Apenas, obviamente, aqui no final. Aqui no final não tem jeito, né? Porque você vai ter que chegar nas soluções. Mas se vocês olharem nos slides anteriores, verão que não terão nenhuma fração para deixá-los preocupados com a possibilidade de errar. Beleza? Espero que tenha sido útil. Recomendo que vocês vejam o canal The Math Sorcerer, que é muito bom. E, em caso de dúvidas, estou à disposição para ajudar vocês. Mande a sua mensagem, faça seu comentário. Beleza? Muito obrigado pela presença, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!